Fala pessoal, bom dia. Bom dia, prof. Oi, bom dia, professor. Bom dia, David. Dando aquela admitida clássica no pessoal, a gente já começa a conversar, tá bom? Ô, Lucas. Oi. Bom dia. Bom dia. É a Letícia. Ô, Lucas, você consegue colocar a gente como anfitrião? Não sei se eu consigo, como é que eu faço isso? Não sei também, o Rubão vai ensinar. É porque ele tá fazendo isso. E aí a gente vai admitindo quem vai entrando, entendeu? Sabe o que tem que fazer? Interessante, hein? Ele vai ensinar vocês essa semana. Ele disse que vai gravar um vídeo ensinando. Eu acho que talvez eu consiga. Peraí. Não, é fácil. Você vai em participantes, aí, tipo, vai aparecer para você mutar e mais. Aí você clica em mais, aí vai ter lá, tipo, a opção para você transformar alguém em co-host. Tá, era mais ou menos o que eu tava imaginando. Quem que pode ser o novo anfitrião? Qualquer pessoa, prof. Qualquer pessoa que você quiser. Bom, já que o David se manifestou, vai ser você, David, tudo bem? Estou lisonjeado. Muito obrigado. Peraí que eu tô te achando aqui no... é uma boa ideia, hein? Gostei disso. Make co-host. E você pode colocar várias pessoas, não precisa ser só uma pessoa também. Tá. É até melhor você colocar várias, porque, né, vai saber se eu tô distraído. Posso tocou, eu não percebi. Tá, a Letícia virou co-host também. E a Ana Beatriz. Aqui. Tudo bem, gente? Então tá. Então, ó, vocês me ajudam aí, conforme o pessoal for entrando, vocês vão admitindo eles também, tá bom? Deixa eu só eu ver aqui qual que é o número dos exercícios da tarefa. Para escrever aqui. 1 ao 15. Gente, o que está aparecendo aí para vocês? Só a tela do meu navegador, é isso? Isso, e você do ladinho. Agora eu troquei a tela, é isso? Isso, tá Pra aparecendo Matemática Trocou. 2, professor Lucas. Beleza.
Por acaso vocês têm essa lista? Eu lembro de ter visto ela no Ava. Eu não conferi. Tá lá no Ava. Sim, o Rubão subiu ontem à noite. Tá, beleza. Mas qualquer coisa tem aqui também, tá bom? Eu vou trocando de tela aqui pra gente lendo, tá bom? Esperar só mais uns 2 minutinhos pro pessoal terminar de entrar. Professor, você poderia voltar na tela lá onde está a tarefa, só para me anotar, por favor? Claro, claro. Uma boa, né? Já deixo aqui. Ó, então eu não tô mais me preocupando em admitir as pessoas, tá bom? Tá com vocês três aí, David, Ana e Relaxa, tô recusando todo Beatriz. mundo. Olha lá, grandes poderes requerem grandes responsabilidades, hein? Ô, Lucas, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. No plantão que você está fazendo nas quartas, você só tira dúvida da sua frente e das suas listas, ou se houver alguma outra dúvida de outra frente, você tira também? Então, eu quero tirar só da minha lista, na verdade. Eu quero aliviar com o que eu tô dando. E se vocês previamente falarem com outro professor e ele não se importar, eu posso tirar também de outras frentes. Mas eu vou dar prioridade para as dúvidas da minha frente, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Ó, gente, vou começar então. O pessoal que tá muito atrasado aí, eles pegam no comecinho. Seguinte, ó. Hoje a gente vai vamos começar a falar de funções. Então, toda aquela história que a gente estava vendo até agora, ela era da matemática básica dentro da minha frente, né? Vamos parar para olhar o que a gente viu até agora. Vimos fatoração, que é uma coisa de matemática básica, matemática elementar. Depois a gente viu equações, inequações. São coisas bem elementares, são coisas necessárias para são ferramentas para muitas áreas da matemática. Agora, a gente vai começar a ver especificamente funções. Bom, funções também vai ser ferramenta para um monte de coisa. Vocês já estão vendo lá cinemática na física e tem gráfico de função lá. Então, vai acabar sendo ferramenta também. Só que agora a gente vai ter uma abordagem para funções um pouco mais direcionada. Vai ser uma coisa mais específica do como é cobrado no vestibular. Vocês sabem já intuitivamente, vocês sabem usar a função, mas tem alguns detalhes técnicos de funções que a gente vai ver com um pouco mais de rigor aqui. Essa primeira aula, o que eu vou passar aqui para vocês, cai em um vestibularzinho, cai em outro, já chegou a cair no Enem, inclusive alguma coisinha desse tipo, de produto cartesiano, de par ordenado, etc. Se eu não me engano, até relação chegou a cair no Enem. Só que cai de uma maneira muito intuitiva. Só que não dá para eu ignorar esse conteúdo. Eu preciso passar por ele. Ele é a base das funções. Então, assim, não é uma aula extremamente importante, mas como chega a cair, eu preciso passar ela, tá? O que eu acho que é interessante disso? Vocês têm que aprender as coisas que estão aí, não tem como fugir. E é interessante também para vocês já irem se familiarizando com alguns termos que vão ser muito presentes na história das funções nas aulas daqui para frente, são termos importantes. Então, acho que é uma dupla oportunidade. Aprender alguma coisa, que pode ser que caia, e também já começar a se familiarizar com o vocabulário, etc, etc. Tá bom? Então, a tarefinha aí do 1 ao 15, a lista já deve estar lá no Ava, se não está, o Rubão já deve estar para subir. E o 16 e o 17 são extras, tá? Essa é uma aula que não tem no material. É uma aula que eu acho que é importante ser dada e eu coloquei no meu roteiro, na minha sequência de aulas, tá bom? Então, você não vai achar uma... Assim, você até tem uma correspondente lá, acho que é funções e introdução. É a primeira aula de funções lá da frente 2. Só que você não tem uma aula exatamente desse jeito que eu vou estar dando aqui, tá bom? Então, não vai conseguir encontrar uma correspondência muito, muito forte aí no material, beleza? Então é isso, vamos começar lá. Vamos começar falando... Primeiro vamos falar de par ordenado. Deixa eu criar aqui uma
uma telinha a mais. Hoje tá meio frio, né? Minha mão tá mó gelada. Ó, vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que pensar, vamos fazer uma revisãozinha aqui do que é um par ordenado. Tem algumas tem algumas notações aí que elas são que é comum a gente dar uma confundida nessas notações. Então, quando eu tiver um par ordenado, ele vai estar entre parênteses A, B. O que é um exemplo de um par ordenado? Um par ordenado é um par que importa a ordem, certo? Então, vamos supor que eu vou dar as coordenadas de um ponto num gráfico. Por exemplo, se eu falar que é o ponto 1, 2, então, ó, esse aqui vai ser o meu ponto P. O ponto P, ele é o ponto 1, 2. 1 é a coordenada x dele, 2 é a coordenada y. Se eu colocar um outro ponto, que eu vou chamar de Q, e eu falar que as coordenadas desse ponto é 2, 1, é um outro ponto. Ele está em outro lugar. Então, esse é um exemplo de algo aí que tem aplicação na matemática, em que a ordem que eu estou escrevendo esse par importa. Esse é um par ordenado, tá? Então, de maneira geral, se eu tenho um par ordenado, o que eu posso dizer? Deixa eu escrever aqui em cima que já tem esse AB. É um AB, e ele, se A for diferente de B, né? O BA vai ser diferente, tá? Por quê? Porque a ordem vai importar. Então, 1, 2 é diferente de 2, 1. Isso é um par ordenado. O que eu queria chamar a atenção aqui de vocês? Como que eu represento um par ordenado? Eu represento um par ordenado entre parênteses, ó. Tô colocando de vermelho aqui para reforçar, tá? Para destacar, na verdade, que é a B. Com o que a gente não pode confundir, né? Deixa eu colocar aqui um divisor. A gente não pode confundir quando tiver entre colchetes. Então, esse AB, ó. O que é esse AB entre colchetes? Gente, eu quero ouvir uma resposta de vocês. Conjunto? É um intervalo, não é? É um conjunto de números reais que estão entre o A e o B, nesse caso incluindo A e incluindo B, né? Então, eu vou dizer que isso aqui é um intervalo, na verdade. Intervalo. E mais do que isso, deixa eu especificar aqui, né? Deixa eu ilustrar um pouquinho melhor. Tenho aqui a linha reta dos reais, eu tenho o meu ponto A e tenho o meu ponto B. Eu estou incluindo eles, por isso eu estou fazendo bola fechada. E aí é esse intervalo aqui. A gente vai ter que lidar com esse tipo de notação também. Além disso, né? O que mais que tem? Tem parênteses, colchete, tem chave. Na chave, o que significa esse da chave? O que é esse Solução? AB entre... Conjunto de solução? Agora é conjunto, não precisa ser conjunto de solução. Isso é um conjunto que tem dois elementos, o elemento A e o elemento B. Tá bom? Então isso é um conjunto. Por isso que eu não tinha gostado quando falaram conjunto, que esse daqui, ó, o primeiro, era um conjunto. Ele é um conjunto de números também, mas geralmente conjunto a gente representa por... são os elementos, eles estão dentro de uma chave, tá? Então um conjunto, aí eu vou fazer uma representação aqui mais visual, então eu tenho o A, que é um elemento aqui do conjunto, e eu tenho o B, que é outro elemento aqui do conjunto, tá? Tem que tomar cuidado com essas notações. Uma coisa, não adianta você querer representar um intervalo AB e colocar entre parênteses. Tá errado. Você vai tomar errado, porque a ideia não tá clara ali, ninguém vai conseguir entender o que você tá querendo dizer com aquilo, tá bom? Então, beleza, ó. O foco da nossa aula de hoje é esse cara aqui, ó, o par ordenado. Ele vai ser importante para a nossa aula de hoje. Então, gente, tudo bem até aqui nessa revisãozinha que eu falei? Então tá bom, viu umas cabecinhas aí chacoalhando, eu acho que tá tudo certo. Qualquer dúvida, é só perguntar também. E aí a gente começa com o que é realmente conteúdo da aula de hoje, né? Então, a primeira coisa aqui da nossa aula de hoje, que a gente vai falar, é o produto cartesiano. Tem exercício disso no vestibular, como eu disse, não é muito comum, mas tem. Inclusive, na tarefinha, vocês vão ver que realmente é cobrado, tá? Então, por isso que eu achei importante colocar aí no nosso roteiro de aulas também.
Bom, o produto cartesiano, o que ele vai acontecer? Como é que ele vai se dar? Eu vou explorar essa parte do produto cartesiano já resolvendo exercícios mesmo. Então, a gente vai resolver o exercício 1A, tá? Vamos dar uma olhadinha lá como é que ele é. Ó. Ele é bem simples. Ó, dados esses conjuntos, deixa eu já copiar esse conjunto aqui também. Ó, o primeiro conjunto é um conjunto A, que é igual ao conjunto que tem os elementos 1 e 2. E temos o conjunto B, que tem os elementos 3, 4 e 5. Já estou copiando aqui na nossa folhinha de resoluções, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí ele fala assim, ó, determine os produtos cartesianos a seguir e represente-os no plano cartesiano, tá? O plano cartesiano aparece para vocês porque fica a minha imagem em cima da... Não aparece. Não, calma. Não aparece. É um plano cartesiano mesmo? Ou é a palavra plano cartesiano por aí? Não, a palavra plano. Ah, isso sim, aparece. Aparece. Já estava aparecendo. Aqui Já. aparece. Tá, beleza. Então, vou deixar assim desse jeito. Então, beleza. Ó, então, ele quer que você determine os produtos cartesianos. O item A, o que ele pede para você determinar? Pede para você determinar o AB. Primeira coisa que é importante, tá? Como que você lê esse AB? Deixa eu mudar aqui para a lousa. Como que você lê esse AB? Deixa eu ajeitar esse xizinho, que ele é uma coisa importante. Não, vocês não podem ter dúvida nenhuma quanto a isso que está escrito aqui. Beleza. Esse AXinho B é tipo um X de vezes, de produto, né? De multiplicação. Então, você já lembra da palavra produto. E é um produto cartesiano, tá? Como que eu posso falar isso daqui, ó? Isso que eu acabei de sublinhar. Isso é A cartesiano B. Eu acho que essa é a maneira mais simples de falar. Ou você pode falar produto cartesiano de A com B, de A por B, tá? Mas geralmente, para ficar mais simples, ó, produto cartesiano A com B. Ou falar A cartesiano B é mais rápido, A cartesiano B. Eu aqui vou falar geralmente de A cartesiano B, tá? Então, ó, o que é o nosso A cartesiano B? Eu vou ter dois conjuntos aqui. Eu vou ter o meu conjunto A e vou ter o meu conjunto B. Deixa eu escrever aqui os números 1, 2, o 3, o 4 e o 5. O produto cartesiano A, o A cartesiano B, né, nesse caso, ele nada mais é do que você pegar todos os pares ordenados em que o primeiro elemento está em A e o segundo elemento está em B. Então, eu vou fazer todos os parzinhos de elementos que tem em A com B. Por exemplo, ó, um parzinho possível é 1 com 3. O outro é 1 com 4, 1 com 5. Ok? Depois eu vou ter 2 com 3, 2 com 4 e 2 com 5. Tem mais algum parzinho aí que dá para fazer? Além dos que eu falei? Não tem. Estão todos aí. Então, ó, eu vou fazer todos esses parzinhos. Eu vou escrever aqui, ó, 1 com 3, perdão. 1 com 3. 1 com 4, 1 com 5, aí depois tem o 2 com 3, 2 com 4 e o 2 com 5. Então, ó, eu tenho esses 6 parzinhos. Só que o conjunto que dá esses pares ordenados, esse 4 aqui não ficou completo, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, criar uma perninha para ele, e esse 4 aqui também não. Então, todos esses parzinhos, eles vão formar um conjunto. Esse é o conjunto dos pares ordenados, né? Isso aqui, esse conjunto com todos esses elementos, é o meu conjunto A cartesiano B. Gente, tá claro isso? É uma coisa bem abstrata, é simples, mas é muito abstrato também. É uma coisa que é convenção, né? Você tem que entender essa linguagem, esse matematiquês que está escrito aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Professor, Oi? tá dando prova de direito? Sim, pode falar. Tá, no caso, o A e o B, que tem 1, 2, 3, 4, 5, eles não são par ordenados? Não. Primeiro, que o B ele é um conjunto que tem 3 elementos. Tem como um conjunto que tem 3 elementos ser um par ordenado? Ah, não. Tá. Não. Outra coisa que eu chamei a atenção de vocês, ó, reforça aí. O par ordenado é dado entre
parênteses, certo? O que eu tenho aqui, ó? Tenho chave, certo? Então, quando tá em chave, o que é, ó? É um conjunto, Tá bom, obrigado. tá bom? O que acontece é o seguinte, ó. O conjunto, ele pode ser um conjunto de 3 elementos. Se ele for um conjunto de 3 elementos, espera aí que não tá atualizando aqui, rapidinho. Deixa eu mudar e desmudar. Ixi, travou minha lousa aqui. Ó, mas aí, agora destravou. Beleza, ó. Esse aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Ele é um conjunto de 2 elementos. Então é possível que você se confunda naquelas notações. Quando você tem um conjunto de 3 elementos, você não tem esse problema. Você só tem esse problema de confusão quando você tem um conjunto de 2 elementos. Mas se você tem clareza que a chave coloca elementos de um conjunto ali entre elas, aí você não tem problema nenhum. Você percebe que é um conjunto de 2 elementos e ponto final. Tá claro isso, Ana? É a Dani. É a Dani? Então tá claro isso, Dani? Prof. Ana sou eu. Tá, mas professor, aí por exemplo, quando você for resolver o exercício, que no caso, quando for fazer o produto, aí ele já ficou dentro de passos ordenados, é isso? Ou também não? Isso. Quando você fez o A cartesiano B, você criou o... Deixa eu mudar aqui, ó. Quando você fez o A cartesiano B, o que você pegou? Você pegou todos os parzinhos ordenados, em que o primeiro elemento veio do A e o segundo elemento veio do B. Tudo bem? Todos os parzinhos possíveis. Tem algum parzinho aí em que o primeiro termo ele está aqui no conjunto A e o segundo ele está no conjunto B, que eu não coloquei aqui, ó? Acho que não. Não. Tá? Falo isso com segurança. Beleza? Beleza, professor, obrigado. Imagina. Ó, o que a gente vai ter também aqui, ó? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o exercício mudou. O item B lá do meu exercício, o que ele pede para fazer? Ele pede para fazer um B cartesiano A, tá? Como tá aqui de verde, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, o conjunto B e o conjunto A. Vocês concordam que a gente já fez isso no item A? Quem concorda que a gente já fez isso no item A? A gente fez, só vai trocar a ordem. Y vai Mas virar vai X e X vai virar Y. Isso, a Natália já chacoalhou a cabeça assim, não. O David levantou a mão que concordou. Tá dividido aqui. Nas 3 pessoas que eu tô vendo, das 2 que eu tô vendo, tá dividido. Então, ó, o que vai acontecer? A gente não fez. A gente fez e não fez, né? Por quê? Porque é um par ordenado, a ordem importa. Então, agora o meu primeiro elemento, ó, ele vai estar aqui no B. Se antes o meu primeiro elemento estava no A, eu poderia fazer parzinhos 1, alguma coisa. Agora eu não posso mais. Agora eu só posso fazer alguma coisa 1. Então, o 1 vai ser só segundo elemento. Ou seja, eu não fiz ainda, eu vou fazer, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro parzinho é o 3-1, segundo parzinho é o 3-2. Eu vou escrevendo um por vez aqui, que eu acho que fica mais didático, ó. 3-1 e 3-2, né? Eu comecei pelo 3-2. 3-1, 3-2. Aí depois, ó, vou fazer os parzinhos com 4. 4-1, 4-2. Próximos parzinhos. 4-1. Opa. E 4-2. E por último, ó, os parzinhos com 5. 5-1, 5-2. 5-1, 5-2. E aí acabou, tá? Só que cada um desses parzinhos é um conjunto de um elemento. Eu vou ter... É um elemento de um conjunto, perdão. Eu vou ter um conjunto que é o conjunto B cartesiano A. E aí, esse conjunto é composto por cada um desses elementos. Então, B cartesiano A é o conjunto que tem todos esses pares ordenados. Gente, tá claro isso? Eu queria que, se mais alguém tem mais alguma dúvida, esse exercício é igualzinho ao item anterior. Mas se mais alguém tem mais alguma dúvida, eu queria que vocês me falassem. Então tá. Para finalizar essa... Oi? O que significa transformar o produto de 2 conjuntos em um par ordenado?
não é em um par ordenado, é em vários pares ordenados. Tipo, mas por que que faz isso? Tipo, qual a intenção de fazer isso? Tá. Por enquanto é uma coisa abstrata. Tem muita coisa que é formal na matemática. Tá? Tem muito, por exemplo, quando a gente estuda os números reais só na faculdade, graças a Deus, que é a análise real que se chama. A gente aprende coisas que intuitivamente a gente já aceita a colocar de uma maneira extremamente formal. É muito chato, inclusive. Eu mesmo que gosto de matemática não gosto dessa matéria. Eu sei da importância que tem de entender o formalismo, mas eu mesmo acho chato. Então eu imagino que esse tipo de formalismo, para vocês, que é um pouco mais simples para mim, porque eu estou acostumado com formalismos mais pesados, é uma coisa meio chata, meio sem sentido, tá? Mas só que é necessário isso para que as coisas estejam claras, para que cada uma dessas notações, para que cada um desses símbolos, certo? Dessa linguagem fique clara, fique evidente. E vocês também precisam disso, tá? Depois a gente vai chegar na definição de função e a gente precisa de relação, da definição de relação, que é a próxima que eu vou falar. E para a definição de relação, você precisa saber o que é um produto cartesiano. Beleza. Tá bom? Valeu. Então, é basicamente por isso. Mas por que eu estou falando de produto cartesiano se só cai função no vestibular? Não, cai produto cartesiano também. E vocês têm que saber o que é um produto cartesiano. Tá bom? Beleza, valeu. Eu esqueci de fazer uma coisa nesse exercício, mas eu vou fazer depois para todos os itens ao mesmo tempo. Bom, o item C, para finalizar aqui essa parte, deixa eu copiar aqui, ó. O C, ele pede para você fazer o A cartesiano A. Por que eu coloquei esse aqui? Poxa, professor, a gente já fez 2, eu já estou manjando do negócio. Eu sei, mas só que eu coloquei esse A cartesiano A, por quê? Para você perceber que dá para fazer um produto cartesiano com mesmo conjunto. Antes a gente estava trabalhando com A e B e A, né? Só que não tem problema você repetir o conjunto aqui, ó, A e A. Você pode fazer um produto cartesiano A com A, tá? Então, como é que você vai ler isso daqui? A cartesiano A. Normal, do mesmo jeito que você lê A cartesiano B. E qual que é o resultado disso? Todos os parzinhos, ó. 1, 1, 1, 2. 2, 1, 2, 2. Chega a ser até meio bobo, assim, a maneira que você faz, né? Parece que é uma coisa, assim, de almanaque do Cascão, não parece um negócio? Ligue todos os parzinhos. É simples assim mesmo, tá? Não tem muito segredo. O chato é você ter certeza lá na hora que é isso que você tem que fazer, né? Por quê? Porque não é uma coisa extremamente explorada, então provavelmente vocês não vão fazer muitos exercícios com isso. Só que se cair, você tem que estar preparado para fazer. Então a gente dá uma pincelada aqui, passa por isso, vocês fazem depois uns exercícios para reforçar e acabou. Tá? Não vai ter muito enfoque nisso ao longo do ano. Gente, tudo bem esse A cartesiano A? Eu fiz aqui enquanto eu estava falando, eu só escrevi todos os parzinhos, coloquei dentro de um conjunto. O que eu quero ressaltar aqui, né? Primeira coisa, isso é um conjunto, tá? Entre chaves. Quais são os elementos desse conjunto? Cada parzinho ordenado é um elemento, ó. O 1, 1, esse parzinho ordenado aqui, 1, 1 é um elemento. Isso aqui é outro elemento. Isso aqui é outro elemento. Isso aqui é outro elemento. Então eu tenho 4 elementos aí, eu tenho 4 pares ordenados que compõem o A cartesiano A. Tudo bem? Com isso, a gente encerra a história do cartesiano, exceto, pera lá, que eu esqueci de um pedacinho, ó, e a seguir represente no plano cartesiano, né? Então, esses valores que a gente chegou aqui, esses elementos, eu consigo representar ele no plano cartesiano. Deixa eu fazer bonitinho aqui com retinhas, para ficar mais limpo. Então, ó, eu vou ter aqui meu plano cartesiano. E aí eu posso representar esses pontos, né? Por exemplo, ó, o ponto 1, 3, ele vai ser representado aqui, ó, 1, 3. Esse aqui é o meu primeiro ponto, ó. Estou representando ele fortinho aí. Depois eu tenho 1, 4. 1, 4 está um pouquinho mais para cima, né? Ó. O X dele é 1, aí o Y dele é 4. E depois eu tenho 1, 5, que está um pouco mais para cima ainda. Faltou um pedaço da reta aqui, ó. Tá bem? Então, ó, representei 3 elementos desse A cartesiano B. Agora eu vou representar os outros 3. Ó, vou representar o 2, 3. O 2 está aqui. E o 3 está na mesma linha ali do de cima, né? Aí depois tem que representar o 2, 4. E por último aqui, ó, o 2, 5. Aí o 2, 5 está aqui.
Está representado lá no plano cartesiano. Tem exercício que vai explorar esta representação também, tá? Inclusive os exercícios, se eu não me engano, lá na lista, o exercício ou os exercícios do Enem que tem um que explora esse negócio aqui. Então você tem que também saber colocar ele no plano cartesiano. Vou fazer a mesma coisa aqui do BA. É interessante também que vai ficar mais, vai ressaltar aqui a diferença entre um e o outro, né? Ó, do A inter B, do A cartesiano B para o B cartesiano A. Quando a gente representar graficamente, fica mais evidente essa diferença. Olha aqui, ó, 3, 1 é o primeiro, então vai ficar 3 aqui no X e 1 no Y. Esse aqui é o meu primeiro elemento do B cartesiano A. Depois eu vou representar o 3, 2. O 3, 2 está 3 aqui no X e 2 no Y. Então ele está representado aqui também. Depois eu tenho o meu 4, 1. Vamos ver lá o 4, 1. 4 um pouquinho mais para frente. O 1 já está aqui. Depois eu tenho o 4, 2. Depois eu tenho o 5, 1. E para finalizar eu tenho o 5, 2. Então são esses 6 pontinhos aqui, ó. É interessante que agora a gente percebe visualmente também a diferença que existe entre um conjunto e o outro. O A cartesiano B e o B cartesiano A. A gente não está vendo só aqui, ó, só no conjunto. Estamos vendo também pelo desenho aqui que eles são distintos. Tá bom? Bom, vamos só representar aqui o A cartesiano A para finalizar no plano cartesiano. E aí já era. Aí viramos a página, mas nem tanto, porque os assuntos se conectam muito aqui na nossa aula de hoje. Vamos ver lá então, ó, primeiro elemento ali, que é esse aqui que eu pintei inteiro de roxo, ele está representado aqui, ó, 1, 1. Depois eu tenho o 1, 2, perdão, esse aqui é o 2, 1, né? O 1, 2 está aqui, ó. Depois eu tenho o 1, 2 e eu tenho o 2, 2. Então são só esses 4 pontinhos aqui, tá bem? Pessoal, eu queria que vocês me fizessem, notassem uma coisa. Quantos elementos eu tenho aqui nesse A cartesiano B? 6. 6 elementos. Isso daí tem alguma relação com o número de elementos que tem em A e em B? Sim. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6, porque eu juntei cada um dos 2 do A com os 3 do B. Então eu fiz um parzinho entre cada. Ficou 2 vezes 3. Olha aqui no desenho. No desenho fica mais evidente, né? Ó, 2 vezes 3. Eu tenho esse retângulo aí, 2 por 3. Certo? Aqui embaixo é natural também, né? Porque eu tinha 3 vezes 2. Vai dar 6 também, né? Quantos elementos deu? Ó, deu 6 elementos. Dá para ver tanto no conjunto quanto no plano cartesiano. E o do A, cartesiano A, que a gente fez também, quantos que você previa que teria? 4. 4. 2 vezes 2. E quanto que tinha lá mesmo? 4. Tá? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Para facilitar a nossa vida aqui, ó, no exercício 2. O exercício 2 tem 2 partes. Tem o item A, ele pergunta assim, ó. Se o número de... Ó, esse NA é número de elementos de A, tá bom? Onde o A é um conjunto. Conjunto, geralmente, a gente representa por letras maiúsculas, tá? Então, se o número de elementos de A é 13 e o número de elementos de B é 5, quantos elementos tem em A cartesiano B? Vocês não precisam dar resposta, podem falar só a conta que tem que fazer, já tá bom. 13 vezes 5. 13 vezes 5, tá bom? Eu tenho 13 elementos em um, cada um desses 13 vão se conectar com... vai se conectar com os 5 do outro conjunto. Então vai ficar 13 vezes 5, que é 65, tá bom? Essa hora da manhã, claro que eu acordei um pouquinho mais tarde que vocês, mas eu acho que ainda é ruim fazer essas contas de cabeça, né? Não sei quão engrenados vocês estão, eu não estou ainda, é que eu já tinha feito exercício antes, então sai fácil. Bom, o item B, ele pergunta o seguinte, e aí, se vocês forem lá no gabarito, não tem aqui, ó, eu queria que vocês preenchessem. Quem, por acaso, aí imprimiu a folha, preencha. Quem não imprimiu,
escreve essa formulazinha que ela pode ajudar, tá bom? Ele está perguntando aqui, ó, há uma fórmula que relaciona o número de elementos no A cartesiano B com o número de elementos em A e o número de elementos em B? A gente já constatou, né? Sim. Qual que é essa fórmula? E aí, gente? Estou esperando. N A vezes NB. Exato. Tá? Então, ó, N de A cartesiano B é igual a N de A vezes N de B. Beleza? Então, vocês podem anotar essa formulazinha. Ela, inclusive, tem exercício lá da tarefa, né? Professor. Ou seja, tem exercício de... Peraí, deixa eu só finalizar. Tem exercício de vestibular que acaba cobrando isso, essa formulazinha, tá bom? Então, vocês têm que ter ela em mente. Quem que queria falar aí? O David? Não, é o Breno. Professor, Fala, Breno. se eu tivesse mais itens, tipo NC, ND, eu multiplicaria também, né? Não, porque o produto cartesiano é só entre dois conjuntos. Você não tá. teria algo do tipo, por exemplo, A cartesiano B cartesiano C. Tá bom? Tá claro isso? Agora tá. Obrigado. Tá bom. Imagina. Bom, gente, eu encerro a parte do cartesiano aqui. Posso seguir adiante com o resto do conteúdo? Então tá bom. Então, ó, o que vai acontecer aqui, né? Vamos falar de... Agora a gente vai falar de relação. Relação, às vezes, pode aparecer como relação binária, de A em B, enfim. Mas eu vou escrever aqui só relação, tá bom? O que você tem que tomar cuidado? Eu vou colocar entre parênteses aqui. Relação, pode aparecer só relação ou relação binária. O que tem que tomar cuidado? Relação é sempre uma coisa entre dois conjuntos. Então, é uma relação de A em B. Não existe assim, matematicamente, você não vai falar uma relação. É uma relação de A em B. Tem que ter nome e sobrenome, tá? Bom, o que vai acontecer? Só que tem que ter nome e sobrenome, mas o sobrenome pode estar nas entrelinhas, tá? O que vai acontecer? A relação, o que eu preciso saber da relação? Que ela vai ser um subconjunto de A cartesiano B. A cartesiano B. Bom, o que significa isso, né? O que era um A cartesiano B? Eu vou pegar um exemplo de A cartesiano B. Depende do que é o conjunto A, depende do que é o conjunto B. Olha o nosso A cartesiano B aqui, ó. Ele tem 6 elementos. Então, se eu tenho uma relação de A em B, com certeza, nesse caso aqui, se o meu A fosse esse, se o meu B fosse esse, seria um conjunto que tem alguns desses elementos. Desses 6 elementos, poderia ter 1, poderia ter 2, poderia ter 5, 6, nenhum, depende do que a relação diz, tá? É um subconjunto, mas como que você determina esse subconjunto? Você vai determinar esse subconjunto com algumas especificações que vai existir nele. Como assim? Vamos fazer o exercício 3 e aí eu esclareço isso daqui. Ó, exercício 3. Deixa eu ver aqui, não tem A e B, né? É só um exercício. Ó, ele dá esses dois conjuntos. Então, ó, conjunto A é o conjunto 1, 2, 3, 4. E o conjunto B é o conjunto 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Aí ele fala assim, ó, confira se as relações a seguir também são funções... Ah, não, perdão, é o 3, né? Determine a relação binária R. Aí está especificado aqui também, deixa eu copiar o que é esse R. R igual a o par ordenado XY pertencente a XB, a cartesiano B, tal que x igual a y. Beleza. Então vamos lá, e ele pede para falar o domínio e o contradomínio também. Se eu estiver esquecendo do domínio e contradomínio, por favor me lembrem de responder isso, que também é uma coisa importante, vai cair lá em exercício da tarefa, tá bom? Então, ó, eu tenho A, tenho B e eu tenho essa relação binária. Veja que aqui no enunciado eu falei que tinha nome e sobrenome, né? Eu falei relação, ela tem que ser de A em B, né? Tem que ter o sobrenome. Ele não coloca aqui o sobrenome, ó, relação binária.
Tá contraditório isso que eu tô falando, né? Não. Por quê? Porque aqui, quando ele especifica a relação, ó, deixa eu grifar de outra cor, que senão o verde no verde não destaca. Quando ele especifica aqui a relação, ó, ele coloca aqui, são os pares ordenados pertencentes ao conjunto A cartesiano B. Então, já está especificado aqui que é uma relação de A em B. Deixa eu só melhorar a perninha do A aqui. Melhorar a perninha do A e melhorar esse Y. Pronto. Bom, então o que vai acontecer? Ó? Primeira coisa, eu sei que essa relação é um subconjunto do A cartesiano B. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou escrever esses dois conjuntos aqui. Deixa eu pegar aqui as elipses. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever os elementos aqui. Eu tenho o elementos 1, 2, 3 e 4. E aqui eu tenho 3, 4, 5 e 6. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Ó? Quais que seriam, o que seria o AXB, né? Seriam todos os parzinhos que eu tenho aí. Só que numa relação, eu não vou pegar todos os parzinhos. Eu vou falar assim, ó, são todos os parzinhos tais que satisfazem essa coisa aqui, ó, x igual a y. Então eu não vou pegar todos os parzinhos A cartesiano B. Eu vou pegar todos os parzinhos que satisfazem aquela condição. Por exemplo, o 1, eu consigo ligar o 1 do conjunto A. Eu consigo ligar ele em alguém do conjunto B, de maneira que o 1 daqui seja igual a algum elemento do conjunto B? Não consigo. Então, não vai ter nenhum elemento nessa relação aqui que vai ter o 1 como a primeira parte do par ordenado. O primeiro do par ordenado. 2, eu não consigo ligar com ninguém lá, tendo igual. Quais são os únicos iguais que eu consigo ligar aqui? Ó? 3 com 3 e 4 com 4. Então, esta relação de A em B deste exercício, ela é qual conjunto? Ela é o conjunto formado pelos pares 3, 3 e 4, 4. E acabou. A relação é uma coisa assim, que quando você tem que fazer ela, você fica agradecido, porque você tem que escrever menos na resposta, você tem que perder menos tempo fazendo essas conexõezinhas aqui, essas ligações, tá bom? Então, eu acho que é uma coisa, assim, é mais conteúdo, porque você precisa saber o cartesiano e as especificações, mas é um pouco mais tranquilo de fazer, porque você não tem que ficar... Quando vocês fizerem exercício de produto cartesiano, vocês vão ver que vocês vão ter que ficar copiando um monte de parzinho. De relação é bem menos, sai bem mais rápido. Tá claro o que é essa relação, então, gente? Lucas. Oi. É só, tipo, pra ver se eu entendi de fato, é que eu não consigo levantar a mãozinha. Uhum. Mas, então, basicamente, essa relação binária é, tipo, o que tá em A e o que tá em B? Tipo, os iguais, que estão em A e também estão em B. Não necessariamente. A gente vai fazer mais algumas relações binárias, mas a relação binária ela poderia ser, por exemplo, eu vou fazer uma alternativa aqui, tá? Vamos supor que fosse aqui, ó, 2x igual a y. Tá vendo aí? Apareceu o que eu escrevi? Apareceu, né, aqui. Uhum. 2x igual a y. Tudo bem? Então, por exemplo, o 1, 2 vezes 1 é quanto? 2. 2. Tem o 2 no outro lado? Tem. No A ou no Não, B? no B. No B. Não. Não, então eu não consigo conectar. Agora, o 2. Qual que é o dobro de 2? 4. 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Uhum. Então eu posso pegar um x igual a 2 e um y igual a 4. Dá para eu fazer isso? Dá. Dá para eu fazer, não dá? Então, nessa outra relação binária, nessa outra especificação que eu estou dando, eu teria, por exemplo, o par ordenado 2, 4. Seria um dos elementos. O 3, 6 seria o outro. Entendi. Obrigada. Seria esse aqui, ó. Aí a minha relação seria essa. Acabou. Fim de jogo. Entendi. Tá bom? Obrigada. Imagina. Ô, Lucas, Oi. eu tenho uma dúvida, mas mais na escrita ali. Pode falar. Quando a gente viu lá conjuntos com o rosto, o certo ali não seria eu colocar que está contido? Justamente Não, por ser um par?
Não, 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 não. Ó, o que acontece é o seguinte, essa é a confusão que eu tô chamando a atenção de vocês para que não exista. Se tiver existindo, eu quero realmente que vocês me perguntem, tá bom? Como a Natália tá fazendo. O que vai acontecer, ó? Isso daqui, ó, é um conjunto 1, 2. Tem 2 elementos esse conjunto. Esse conjunto, por exemplo, ele está contido no conjunto 1, 2, 3, 4. Tá bom? Vamos olhar para a unidade desse conjunto. O que é a unidade desse conjunto? É um elemento. O que é um elemento? É um número, ó. Por exemplo, 2. Tá bem? Quando eu olho para esse conjunto de pares ordenados aqui, por exemplo, ó, o A, cartesiano A. O que é o meu elemento? O meu elemento é só 1? Não, o meu elemento é o par ordenado todo. Esse par é o meu elemento, tá? Então, se ele é um elemento ele não está contido, ele pertence, ó. Isso aqui é um elemento. Só que eu estou representando genericamente todos os elementos. Todos os elementos têm essa cara. É um par ordenado com uma ordenada X e outra ordenada Y. Tá claro isso? Sim, obrigada, Lucas. Eu tenho que Então tá, pensar imagina. sempre no par ordenado como elemento, então. Isso, é um elemento. Tá. O par ordenado, embora ele seja um par, é um elemento só. Tá bom, obrigada. Imagina. Então, ó, com isso a gente encerra a parte de par de relação mesmo, puramente. E agora a gente vai entender o que é uma função. Para finalizar aqui essa parte da aula. Professor, você Oi. ia fazer negócio do domínio e do... É verdade, obrigado, David. Ó, vamos voltar aqui para fazer o domínio, então. O que vai acontecer, ó? O domínio... Peraí, deixa eu pegar aqui uma outra cor. O domínio são todos os x's que são usados, tá? Então, o meu domínio... Deixa eu mudar de cor aqui, peraí. O meu domínio é o 3, 4. Esse é o meu domínio. Não apareceu aí ainda, né? Agora apareceu. O meu contradomínio é todos os y's que estão disponíveis. Então, isso tudo seria o meu contradomínio. E por último, deixa eu fazer cada um de uma cor, que aí vai fica mais claro. O meu contradomínio é todo mundo. Todo mundo que está disponível. E por último, eu tenho a minha imagem. A minha imagem é são só os y's que foram usados. Tá bom? Para quem lembra da teoria de funções, do ano passado, retrasado, seja lá qual ano, você tem uma certa clareza aí nesses nomes, tá? Quem não tem clareza nesses nomes, saiba que eles vão ser importantes daqui para frente. Você vai continuar usando isso em funções e não vai usar pouco, tá? Então já vai decorando esses nomezinhos que você vai continuar usando em função. O roxo aqui é o domínio. O azul, que são todos os y's, ó, o roxo são os x's usados. O azul é o contradomínio. São todos os y's que eu poderia usar. E o vermelho, ele vai ser a minha imagem, que são todos os y's que eu usei. Eu vou dar uma especificada aqui, para ficar mais claro aí quem quiser copiar isso, tá? Domínio, x's usados. Contradomínio, y's disponíveis. E para finalizar, a imagem, que são os y's usados. Tudo bem? É mais uma coisa conteudista aí, né? É mais conteúdo. Você tem que saber essa nomenclatura, etc. Para quem já está acostumado, vai fazer uma conexãozinha lá com funções. Acho que vai ficar tranquilo de decorar. Quem não está acostumado, é bom que já vai acostumando para quando chegar em funções que vai ser importante saber esses nomes. Tá bom? Alguém quer fazer alguma perguntinha aí a respeito disso? Lucas, Oi. é o Johan, tudo bem? Fala, Johan. Tudo jóia? E você, cara? Tudo certo. Eu tenho uma dúvida. Quando você usa a nomenclatura domínio, isso já está dentro do conceito de função ou não? Ainda não, só que o da função vai ter o mesmo nome. A gente já vai fazer essa conexãozinha agora. Beleza, então. Valeu. Então tá, imagina. Vamos lá, ó, já vamos mandar essa conexão. Aí Peraí, vai ficar... Lucas, Oi? desculpe. Pode Então, falar. o domínio e o contradomínio são subconjuntos também? O domínio e o contradomínio ou contradomínio e imagem?
Ah, qualquer um dos três. Todos são subconjuntos? Subconjuntos do quê? De A e B, do que foi dado. Ah, sim, sim. Na verdade, o B já é o contradomínio. Só que todo o conjunto é um contradomínio desse conjunto, né? O B é um subconjunto. O B ele também é um subconjunto de B. Tudo bem? Mas assim, o que você quis dizer é, de fato, o A inteiro ele pode ser o domínio. Só que só um pedaço do A pode ser o domínio. Tudo bem? Porque eu poderia estar usando todos os elementos aqui, ó, para usar na minha relação. O domínio, então, de uma relação, ou ele é igual ao A, ou ele é um subconjunto de A. E o do B, o B inteiro é o contradomínio, e a imagem pode ser igual ao contradomínio, igual a ele todo, ou um pedaço dele. Depende do que é usado ou não. Tá bom? Entendi, Aí depende valeu. do que está disponível e de qual é a relação que você tem ali. Beleza? Entendi, Então tá. obrigado. Imagina. E aí, gente, para finalizar, esse aqui é o importante, o mais importante da história toda. Daqui para frente vai ser só isso. Vocês vão ver eu martelando muito essa nomenclatura de domínio, contradomínio e imagem, porque é importante para o vestibular, é chato, é conteudista, blá, 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 mas tem que passar por isso porque vai cair. E não vai cair pouco, tá? Então eu vou martelar bastante. Como é que eu vou definir uma função? Uma função, ela vai ser uma relação. Veja que a função aqui ela também tem nome e sobrenome. Ela é uma função de A em B. Ela é uma relação de A em B. De A em B. Que todo elemento de A se associa a, e aí eu vou colocar aqui de vermelho, porque é muito importante isso. Olha a redundância aqui, ó, um único. Elemento de B. Tem uma outra coisa aqui que eu devia ter reforçado aqui, ó. E aí você escreve de vermelho também no seu caderno. Todo. Tá? Então essas duas palavrinhas aqui, na verdade são três, né? Todo e um único. Elas vão ser a chave, elas vão ser a alma do negócio aqui. Tá bom? Elas vão ser a nossa chave aqui para o entendimento do que é uma função. Tá? Como que a gente vai entender o que é uma função? Né? Como que a gente vai colocar em... como que eu quero mostrar para vocês que é uma função? Com exercício também. Tá? Então a gente vai fazer esse exercício 4. O exercício 4 ele pergunta o seguinte, né? Ele fala assim, ó, dados sendo A e B, né? Esses dois conjuntos, confira se as relações a seguir também são funções. Né? E no caso delas, de serem, escreva usando a notação para funções. Então, ó, nessa página aqui eu vou fazer só o A. Mas deixa eu copiar aqui esses dois conjuntos. Tem o conjunto A, que é o 4, 9. E tem o conjunto B, que é esse conjunto gigante aí. Menos 2, 2, 3, 6, 8, 11, 18. 8, 11 e 18. Vamos lá para outra página. E agora, ó, a primeira relação, né? Deixa eu copiar aqui ela também antes de ir para outra página. A relação 1 aqui do nosso problema, ela é a seguinte relação, ó. São os pares ordenados XY pertencentes a A cartesiano B, tais que Y é igual a X mais 2. Beleza, vamos dar uma olhadinha lá na lousa, então. Atualizou aí já. Seguinte, ó. O que a gente vai ter aqui, ó? Eu tenho esses dois conjuntos e eu tenho essa relação. Deixa eu melhorar as perninhas dos x's aqui. Tá melhorada. Acho que não tem mais nada ambíguo aqui, né? Talvez um pouquinho mais desse. Beleza, acho que tá tudo certo. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui, né? A gente já sabe lidar com relações. Agora a gente precisa descobrir quais são os elementos dessa relação
e ver se essa relação vai satisfazer o que está escrito aqui em cima, ó. O que é uma função, né? Uma relação que todo elemento de A se associa a um único elemento de B. Então vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou fazer aqui os dois conjuntos. Vou fazer aqui o conjunto. Deixa eu mudar a cor aqui, peraí. Eu vou fazer aqui o conjunto A e vou fazer aqui o conjunto B. O B ele é maiorzão, né? Vou fazer ele um pouco maior aqui. Então, ó, aqui está o A, aqui está o B. O A é só o 4 e o 9. O B é menos 2, 2, 3, 6, 8, 11 e 13. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O que essa relação está dizendo? Ó, são todos pares ordenados A cartesiano B, por isso que eu coloquei primeiro aqui o A e depois o B, porque a ordem vai importar, né? E aí, eu tenho que... Lucas, gente, Oi? não é 18 de vez de 13? É 18, exatamente. Deixa eu voltar aqui, então. Obrigado. Senão não ia dar certo lá para os próximos itens. Então, 18, brigadão. Então, show de bola. Ó. Aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou dar uma olhadinha em todos os parzinhos. Certo? Ó, quantos parzinhos tem? 2. Quantos elementos tem aqui? 2. E aqui tem 7, né? Então, tem 14 parzinhos para eu fazer. Eu não vou olhar, não vou escrever com os 14 parzinhos e circular só o que me interessa. Eu já vou olhar direto aqui, ó, nesse diagrama que eu estou fazendo. Olhar pelo diagrama, nesse caso, vai facilitar a minha vida. Eu preciso que o y seja igual a x mais 2. O que significa um y ser igual a x mais 2? Significa que alguém aqui da direita tem que ser 2 maior do que alguém aqui da esquerda. Vamos ver se existe isso? Quem que é, ó, se o x for 4, quanto que tem que ser o y? 6. 6. Então, eu vou pegar aqui o 4 e eu vou ligar lá no 6. Tem um 6 para eu ligar? Sim. Dá para eu ligar em mais algum outro? 4 mais 2 vai dar alguma coisa diferente de 6? Não. Se eu pegar o 9, eu preciso ligar ele com quem do outro lado? 11. Com 11. Agora, vamos ver o seguinte. Tem mais alguma ligação para fazer aí que essa relação permite ser feita? Tá. Então, ó, eu já concluí que essa relação aqui, ó, portanto, né, a relação 1, ela é composta pelos pares ordenados 4, 6 e 9, 11. Tá certo? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver se isso se encaixa na definição de função. Ó, é uma relação de A em B que todo elemento de A se associa a um elemento de B, certo? Todo elemento de A está se associando a algum elemento de B? O 4 e o 9, cada um deles está se associando? Eles estão se associando a um único elemento de B? O 4 está se associando a quantos números de B? Só o 6. O 9 está se associando a quantos elementos de B? Só o 11. Então, todos os elementos, ó o que está de vermelho aqui, estão se associando a um único elemento do outro. Todos os elementos de A estão se associando a um único elemento de B. Portanto, a resposta é sim, isso é uma função. Tá claro? E para finalizar, como que eu escrevo essa relação aqui, como ela é uma função, eu consigo escrever na notação de funções. Eu vou chamar essa função de f, de g, do que eu quiser. Eu vou falar assim, ó, é uma função f de A em B com f de x igual a x mais 2. Essa é a minha notação de função. Tá? Eu digo quem que é o domínio da função, quem é o contradomínio. E aí, esse A aqui sempre vai ser domínio, o B sempre vai ser contradomínio. E aí aqui eu coloco uma sentença que vai definir, é uma lei que define quais do A que estão se associando ao B. Para ficar claro aí qual que é essa associação que está acontecendo. Então, quando você vai escrever a notação de função, você dá o nome à função, que é esse f, você diz qual que é o domínio e o contradomínio, de qual conjunto até qual conjunto que está sendo associado, e aí você diz qual que é a lei que faz essa associação, tá? Não precisa ficar super clara essa ideia da notação da função. Nas próximas aulas a gente vai explorar ela um pouquinho mais. Eu queria só dar uma pincelada nela hoje. Pode falar, David. Desculpa, é que eu não consigo levantar a mão porque eu sou anfitrião. O B não seria imagem?
O B não é a imagem. A imagem, o que a gente tinha comentado em qualquer relação? O que é a imagem em qualquer relação? Vamos voltar aqui. É o Y usado. O Y usado. O que seria a imagem dessa relação? Então, é o 6 e o 11. O 6 e o 11. Nas funções, isso também será a imagem dessa função. Tá bom? O B, ele é o contradomínio. Tá? Aí, mais para frente, a gente vai ver funções sobrejetoras, funções bijetoras. E estas funções, as sobrejetoras, né, porque uma bijetora também é sobrejetora, as funções sobrejetoras, elas vão ter contradomínio igual à imagem. Por isso que você está fazendo essa confusão. Mas mais lá para frente eu resolvo essa confusão sua. Tá bom? Beleza, valeu. Por enquanto, pode ficar tranquilo. A minha definição tá certa, eu não me confundi. Tá bom? É isso mesmo. Isso é o domínio, isso é o contradomínio, isso é a imagem. Beleza? Então tá. Então, vamos lá fazer o... Professor, o Samuel levantou a mão. Acho que ele quer... Fala, Samuel. Oi, Lucas, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu dei uma moscada, eu meio que perdi a parte do porquê que é uma função e a explicação desse com f de x é igual a x mais 2. Você podia repetir para mim? Desculpa aí. Posso. Ó, eu vou repetir aqui pela tela do computador. Aí você tá vendo a setinha aqui que eu tô apontando, né? Tô. Ó, essa relação aqui, eu peguei cada elemento do conjunto A e eu associei a um elemento do conjunto B, certo? O que diz aqui na função? Ó, função de A em B é uma relação de A em B. Isso aqui é uma relação, não é? Ó? A gente já viu a relação antes, isso é uma relação. É um subconjunto, né, do A cartesiano B. Então, são todos os elementos do A cartesiano B que satisfazem isso aqui, ó, o y igual a x mais 2. Função de A em B é uma relação de A em B que todo elemento de A aqui foi usado, ó, o 4 foi e o 9 foi, se associa a um único elemento de B. O 4 é um elemento do A. Ele se associou a um único elemento de B? Sim. Sim, só o 6. O 9 é um elemento de A. Ele se associou a um único elemento de B? Sim. Então, todo elemento de A se associou a um único elemento de B? Sim. Então, é uma função. Beleza. Obrigado, viu? Tá joia? Aí, isso aqui é a notação de função. Mas você não precisa ficar ainda totalmente a par disso. Mais pra frente a gente explora isso daqui bem mais. Demorou. Tá, obrigado, viu? Imagina. Eu queria só dar uma pincelada mesmo nesse negócio da função para vocês já começarem a se acostumar, tá? Mas não tem necessidade aí da gente saber isso perfeitamente ainda. Então, ó, continuando nesse exercício 4, eu tenho lá os meus B e C, né? B e C. Eu não vou recopiar aqui os conjuntos A e B, tá? Eu vou fazer já direto aqui Aqui é 1 e 2, né? Alguém pode me falar aí como é que é o B? Para eu não perder tempo copiando lá. É menos 2, 2, 3. 3, 6. 8, 11, 18. 8, 11, 18. Agora eu já estava vacinado aqui, não ficou tão apertadinho. Consegui fazer um pouquinho melhor. Ó, então vamos lá. E eu preciso que você me fale também qual que é a relação, Natália, por favor. É uma R2, né? Que eu estou chamando de 2, essa relação. R2. São os pares ordenados x e y pertencentes ao A cartesiano B, é isso? Tá ok. Y igual a 2x. Y igual a 2x. Beleza. Olha só, eu acho que foi exatamente o que eu fiz ali, não era? Sem querer querendo, quando a Letícia me perguntou. Vamos ver, ó. O y é igual a 2x, ó. 2 vezes 1 é quanto? 2. Então eu vou associar o 1 com o 2. Tá? Eu coloquei 1 no lugar do x, aí ficou 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então eu descobri que um par ordenado que satisfaz essa relação é o 1, 2. 1 para x, 2 para y. Se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, quem que eu vou encontrar no y? O 4, né? Certo? Lucas. Oi. Eu não sei se eu tô muito errada, mas o A não é 4 e 9? 4 e 9? É 4 e 9. Não é 1 e 2. O conjunto. O conjunto A. O conjunto A? É. Tá.
Eu comi bola aqui, foi mal então. Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Quanto que é? 4 e 9. 4 e 9. A resposta ia dar certo também, eu nem ia perceber que estava errado. Mas vamos lá, 4 e 9. Beleza, show de bola. Ó, qual que é o dobro do 4? 8 por 8. É o 8. Então eu consigo associar o 4 com 8. Certo? E o dobro do 9, qual que é? 18. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, rapidinho. Y igual a 2x. Beleza. Show. E aí o dobro do 9 é o 18. Certo? Mais uma vez, ó, o que aconteceu? Eu consegui associar o 4 só com o 8. E eu consegui associar o 9 só com o 18. Certo? Eu não... Vamos voltar lá na nossa definição de função. Todo elemento do A se associou a um único elemento do B? Ó, o 4 se associou apenas ao 8, Sim. O 9 se associou apenas ao 18. Certo? Então, isso é uma função sim, né? Eu acho que no gabarito eu tinha colocado não tinha? Deixa eu ver aqui. Coloquei não, então precisa corrigir esse gabaritinho aqui, tá? Isso aqui é sim. Dá uma corrigida aí. Gente, tudo bem até aqui? Tá. Então, ó, o que vai acontecer agora? Vamos fazer o item C, que ele vai ter uma novidade aí pra gente. O item C, o que ele vai ter? Qual que é a relação aí do CR3? É isso? R3 igual a... X é y quadrado igual a y quadrado. Tá. A, B, tá o quê? X é igual a y ao quadrado? Isso. Tá. Deixa eu arrumar essa chave aqui. Beleza. Então vamos ver lá. Bom, agora eu preciso pegar esses mesmos conjuntos, né? O A e o B, 4 e 9, e associar lá com alguém do C, do B, perdão. Menos 2, 2, 3, 6, 8, 11 e 18. Eu errei lá no item anterior só porque eu falei que eu estava vacinado. Aí eu errei. Mas agora eu estou vacinado mesmo. Espero que eu não esteja errando. Ó, vamos lá. Eu preciso de um x que seja o quadrado do y. O 4, ele é o quadrado de quem? É o quadrado do 2 e menos do menos 2. Certo? E o 9, ele é o quadrado de quem? Do 3. Do 3 e menos 3. Do 3 e do menos 3. Tá? Ele é o quadrado do 3 e do menos 3. O que aconteceu aqui, ó, gente? Eu peguei aqui, ó, cada elemento aqui do meu A, ele se associou a elementos do B. Só que o 9, por exemplo, ele associou a um único elemento, apenas ao 3. E o 4, ele se associou a quantos elementos? 2. Isso é uma função? Não, Não. Por que que não é? porque o X está se associando, um elemento do X está se associando a dois elementos do Y. Sim, eu preciso que todo elemento do A se associe a um único elemento. Se um elemento do A se associa a mais do que um elemento, já deu ruim. Tá certo? Então tá. Gente, eu queria refazer aqui o item B. Deve ter algum errinho lá quando eu fui fazer a aula. Eu vou fazer o seguinte, ó. Troca esse y igual a 2x aqui, ó. Y igual a 2x, você troca por x igual a 2y. Tá bom? Eu acho que era isso que eu queria fazer. X é igual a 2y, não y igual a 2x. Vamos refazer esse item B aqui, só que agora... Deixa eu apagar aqui esses pedacinhos. Só que agora, a nossa nova lei aqui... Espera aí. A nossa nova lei, ela vai ser x igual a 2y. Tá? Porque aí eu vou chegar num outro exemplo que eu acho que vai ser importante. 9 e 4. Ó, se a minha do item B agora corrigida fosse x igual a 2y, pensa assim, ó.
Se o x é 4, o y tem que ser quanto para satisfazer x igual a 2y? 4 igual a 2 vezes quanto? 2. Então, se eu pegar o x igual a 4, o y tem que ser igual a 2. Tá, ó. 4 e 2 tem aqui. Eu consigo fazer esse parzinho. Beleza? Então, 4 e 2 seria um elemento dessa relação aqui. E o do 9, eu conseguiria associar ele com alguém? Ó, se o x for 9, quanto que vale o y? 2 vezes quanto dá 9? 4,5. 4,5. 4,5. Tem o 4,5 aqui? Não tem, né? Então, isso significa que eu não consigo associar o 9 a um outro elemento. Tá? Bom, isso daqui vai ser uma função, no fim das contas? Ó, todas as associações que eu podia fazer, todas essas conexões com o tracinho que eu podia fazer, eu já fiz. Certo? O 4 eu conseguia ligar só no 2 positivo. O 9 eu só conseguia ligar ele em 4,5, só que 4,5 não tem, então eu não consigo ligar ele. Então, vamos lá, isso é uma função? Natália chacoalha a cabeça que não. Por que não, Natália? Porque não é todo elemento de A que está se relacionando com um elemento de B. Uhum. Todos que estão se associando a um único. Mas nem todos estão se associando. Na nossa definição, a gente precisa que todos se associem a um único. Tá? Não basta que alguns se associem a um único. Então, quando que não vai ser função? Quando alguém daqui tiver sem parzinho, ou quando alguém daqui tiver mais do que um parzinho. Tá bom? Quando que será a função? Quando cada um desses elementos aqui tiver um único parzinho. Ou seja, quando sair uma setinha aqui de cada elemento do A, do domínio. E aí acabou. Tá bom? E para finalizar, já vou adiantando que eu não vou conseguir terminar a aula, então eu vou falar só essa parte de funções e eu vou deixar a parte de equações funcionais para a próxima aula, tá bom? Portanto, eu vou dar uma alteradinha na tarefa. Depois eu falo lá para vocês direitinho como é que vai ficar, tá bom? Vai ficar um pouquinho reduzido e na semana que vem provavelmente vai ficar um pouquinho mais, beleza? Então vamos lá, ó. Para finalizar essa parte aí de funções, gente, alguém tem alguma pergunta desse item 4? Eu tô tranquilo com o tempo, eu vou encerrar só com o exercício 5 e aí já era. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, fica à vontade. Professor, mas a aula acaba só meio-dia, não é? Não, é 11h40. 11h40. Ah, tá. Desculpa aí. Quem me dera se fosse meio-dia, eu ia conseguir finalizar tudo que eu tenho para falar. Bom, vamos lá, ó. A 5, ela diz o seguinte, né? Ela pergunta aí, quais desses gráficos aí são gráficos de funções, tá bom? E aí, como que eu vou resolver esses gráficos de funções? Se eu colocar aqui, ó, 5A, né? Vou colocar de verdinho. Exercício 5, item A. E aí eu vou copiar aqui de verde também as minhas funções. Certo? Deixa eu copiar aqui. Eita! Não tá querendo ir. Bom, vai ficar um pouco tortinho, porque eu não tô conseguindo usar a reta aqui, tá? Mas vai sair aqui a ideia. Então vai ficar assim, ó. Vejam aí, ó, o que está destacado de cada cor, tá, pessoal? Isso vai ser importante, ó. O A é esse conjunto aqui, ó. São todos os números que estão entre esse aqui, vamos supor que seja 1 e 5. E o B são todos que estão entre esse e esse, vamos supor 0,8 e 6. É um intervalo de números, tá? Então, A é isso e o B é isso. Estou só desenhando aqui para a gente conseguir fazer. E aí a função eu vou copiar de vermelho. E aí a gente resolve o exercício de preto. A função que está no primeiro item é uma coisa mais ou menos assim, né? Ó. Isso. Aí tem uma subidinha assim. Ó. Ô, Lucas. Então, oi, eu vou mudar aqui, peraí, ó. Ó, Era isso que eu ia falar. Isso aqui que está no A, tá vendo? Ó, eu copiei aqui. É a mesma coisa. Ah, tá bom? Então, ele está perguntando se isso é uma função. Tá bom? Isso é uma função?
Alguém já sabe a resposta para isso? Natália já afirmou ali que é. Eu acho que é. Quem falou que acha que é? A Dani. Dani, por que você acha que é? Ah, professor, porque se você for acompanhar, tipo, tanto da coordenada X quanto da Y, né? Se você for ver as retas, no caso, se você for comparar ali os pontos, acho que é. Foi assim que eu vi, mais ou menos. Tá, é essa a ideia mesmo, tá? Mas eu vou eu vou colocar algumas palavras que eu acho que fica um pouquinho mais clara a ideia. Ó, se eu pegar esse elemento do A aqui, ó, ele se associa a quantos elementos do B? Um único. Se eu pegar esse elemento do A aqui, ele se associa a quantos elementos do B? Um único. Se eu pegar esse elemento do A, se associa a quantos do B? Um único. Esse elemento. Já deu para entender, né? Todo mundo aqui do A, ó, está se associando a um elemento do B. Qual que era a minha definição de função? Uma relação em que todo elemento de A se associa a um único elemento do B. Então eu tenho um gráfico aqui que eu estou associando números que estão aqui nesse intervalo A com números que estão nesse intervalo B. E o que é interessante? Que cada número daqui, todos eles, estão se associando a um único elemento do outro. Então isso daqui sim é uma função. Tá bom? Esse aqui ele era mais direto, né? Ó, funções de A em B e mais nada. Não pedia para representar e nem nada. Tá? Então sim, era uma função. Tá bom? Deixa eu estender aqui meu raciocínio e aí eu já abro para dúvidas, tá bom? O item B, ele pediu o seguinte, né? Ó, qual que era o gráfico do B? Era uma coisa bem parecida. Aqui é de A em B. A em B. Acho que mudava só uma subida e uma descida que ele tinha, né? Ele desce, sobe e desce. Então vai ser uma coisa assim. Deixa eu fazer de vermelho aqui também. Ele começa por aqui, aí ele desce, sobe e desce. Pronto. Bom, ó, então a mesma coisa aqui, tá? Ó, esse cara que tá aqui, eu copiei ele aqui, ó. Tá bom? Isso aí vai ser uma função ou não vai ser uma função? Não. Não será uma função. Por que não será, Breno? Não, é o André. André, por que não será? Porque tem mais de um elemento em B ligando com A. Mas isso não é problema. Certo? Qual que é a definição da função? A definição da função é todo elemento de A tem que se Liga associar a um mais de único um no elemento do B. B. E no gráfico o A se associa com mais de um do B. Então, mas aí o B não tem mais... Então, o B tem, tipo, por exemplo, na curvinha. Vamos, por exemplo, o número 2. Ele vai estar se associando mais de uma vez, não é? Sim, isso é verdade. Mas qual que é a definição da função? Para ser função, ó, todo elemento de A se associa a um único de B. Agora, vamos dar uma olhadinha lá no gráfico. Ó. Esse elemento de A, ele se associa a quantos em B? 1. Esse elemento do A aqui, ó, ele se associa a quantos do B? Entendi. 1. É o mesmo do B? É. Né? É como se fosse assim, ó, vamos supor, tem o 1 e o 2 no A, e os dois estão se associando ao 3, né? Seria uma coisa assim. Mas não tem problema nenhum, porque eu preciso que cada um daqui, ó, se associe a um único do de lá. Pode ser o mesmo. Não tem problema nenhum. O que importa é que no A esteja se associando a um único do B. Tá bom? Tá. Eu vou fazer um paralelo aqui com os outros itens. Como que vai ficar fácil de perceber isso? Tá? Então o B, deixa eu mudar aqui onde que eu estou escrevendo a minha resposta, porque eu vou apagar ali para a gente conseguir fazer um paralelo. O A é uma função e o B é uma função. Então eu tenho aqui sim e sim. Tá? Gente, mais 5 minutinhos aí para eu finalizar, tá bom? Prometo que não vou estender tanto, mas eu preciso aqui, porque senão a gente perde esse raciocínio. Eu já vou fazer o gráfico das outras duas. Professor, Oi? você pode me explicar de novo o B, por favor? Posso. Espera aí, deixa só eu copiar aqui. Bom. Deixa eu copiar aqui também. Pronto, o grosso já está copiado. Aí, B. Ó.
Esse B aqui, o que está acontecendo? Eu preciso, para ser uma função, que cada elemento de A se associe a um único elemento de B. Eu vou pegar aleatoriamente qualquer elemento de A, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó. Esse elemento de A, ele está se associando a quantos elementos de B? 1. 1. Fala outro elemento de A, mais para a direita ou mais para a esquerda você quer? Vai mais pra esquerda, pode ser. Mais para a esquerda. Então pode ser esse aqui, né? Ó. Ele está se associando a quantos elementos em B? Só 1. Só 1. Eu quero que você me diga um elemento aqui de A que não se associa a alguém. Você concorda que todos, quando eu subo uma retinha, bate no gráfico? Sim. E você concorda que bate só uma vez no gráfico? Aham. Então, Não é. todos de A estão se associando a um único de B. É o que eu preciso para ser uma função, é o que está na nossa definição. Tá bom, professor. Tá? Obrigada. Ó, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro com o que eu vou fazer aqui nos próximos itens, tá bom? Então, aqui, ó, no item C, eu vou ter isso aqui, ó. É uma coisa com essa cara aqui, ó. O item C é isso. E o item D, que eu esqueci de escrever aqui, né? Ele é uma coisa assim. Peraí que eu não lembro de cor. É aqui. E tem a janelinha aqui, peraí. Tá, e aí ele só desce. Ele vem daqui até aqui. Então é uma coisa com essa cara aqui, ó. Meus itens A, B. Agora que eu tenho meus itens C e D. Tá bom? O que vai acontecer aqui, ó? Os meus itens. Esse meu item C, eu tenho um elemento aqui de A, ó, que associa com um elemento de B, 2 elementos de B, 3 elementos de B. Tá vendo? Então, é como se fosse esse caso aqui, ó. Que de 1 está saindo 3, né? Aqui está saindo 2, mas é um caso análogo, é parecido. O A, um elemento do A, que é esse aqui, ó, ele está se associando com 3. Então, isso daqui não será função. Não é função. Por quê? Porque para ser função, todo elemento de A tem que se associar a um único. Eu realmente tenho, todos os elementos de A estão se associando a alguma coisa. Mas não necessariamente a um único. Esse elemento de A aqui, ó, ele se associa a quantos em B, ó? 1. Esse elemento de A aqui, ó, ele se associa a quantos em B? 1 também. Esse aqui, ó, 1 também. Mas só que tem elementos que estão se associando a mais, como o primeiro que eu desenhei. Deixa eu apagar aqui, cortar, né, para ficar menos poluído. Então, esse primeiro que eu desenhei está se associando a 3. Não é função. Tá? Para finalizar aqui, eu tenho um último caso, que é o caso D. O caso D, ele diz o seguinte, né? Esse caso D, ele não vai ser função. Por quê? Porque lá diz que todo elemento de A tem que se associar a um elemento de B. Esse elemento de A, por exemplo, ele está se associando a um de B. Esse elemento de A, ele está se associando a um de B. Mas tem elementos aqui de A, ó, que não estão se associando com ninguém. Então, nem todo elemento de A está se associando a um de B. É um paralelo com qual? Com esse caso aqui, ó, o B do item anterior, que eu fiz por diagrama. Porque o 9, ele não está se associando com ninguém. E aqui é a mesma coisa, ó. Esses números que estão aqui nesse intervalo, eles não estão se associando com ninguém. Tá bom? Então, isso daqui também não é função. Beleza? Gente, para finalizar aqui de vez, tá bom? E aí eu prometo que vocês estão liberados. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter, quando eu quiser saber se é função ou não, basta eu traçar um monte de reta perpendicular. Um monte de reta vertical, né? Então, ó, aqui, ó, essas retas verticais, elas estão passando por quantas vezes no gráfico da função? Uma vez. Uma única vez. Tá certo? Essas retas perpendiculares aqui, elas estão passando quantas vezes no gráfico da função? Algumas estão meio tortinhas, mas é uma também. Essa daqui, ó, passou quantas vezes? Essa primeira que eu coloquei no C. Uma.
E essa? Uma. E essa? 3. 3. Então, se uma reta já passou em mais do que uma, não é função. Nesse último aqui, ó, quantas vezes está passando no gráfico? Uma. Uma, né? Todas essas estão passando uma. Mas e essa aqui, ó? Tá passando quantas vezes essa última que eu coloquei? Nenhuma. Nenhuma, tá bom? Então, Tá. você tem que traçar todas as retas possíveis e elas todas têm que passar uma única vez pelo gráfico. Significa que tem uma associação 1 para 1. Se passar mais de uma vez, um elemento do A está se associando a mais do que um no B. Se não passar nenhuma vez, um elemento do A, ou mais do que um elemento, não está se associando. Então, nesses dois casos, não é função. Tá bom? É o que vocês vão precisar aí para fazer a tarefinha. Beleza? Gente, quem já entendeu aí, tá tranquilo, tá liberado. Se alguém quiser tirar mais alguma duvidazinha, mais um minutinho aí, 2, eu preciso liberar rapidinho lá pro próximo professor. Professor, Oi. de novo, eu não entendi esse negócio da reta que você falou. Tipo, quando você traça e não passa nenhuma vez, coisas do tipo, eu não entendi. Tá. O que está acontecendo aqui, ó? Nesse primeiro caso, você concorda que é uma reta aqui, ó, que eu estou colocando? Deixa eu colocar de outra cor. Eu vou colocar de uma cor que a gente não usou ainda, amarelo. Vamos ver se aparece aí, ó. Tá dando para ver esse amarelo aqui, ó? Tá. Tá. Então, ó, você percebe que ela tá, quando eu coloco e traço uma vez, significa, o que significa passar uma vez? Significa que esse ponto aqui, ó, ele está se associando a um único. Se cruza 3 vezes, cada um dos cruzamentos é uma associação diferente. Tá vendo no item C aí, ó? Deixa eu fazer tá. Tá? E se não cruza nenhuma vez, ó, como tá lá no D, uma reta vertical que não cruza nenhuma vez, significa que não está se associando a ninguém, absolutamente ninguém. Tá, aí, por exemplo, no C é porque quando você traçou a reta, meio que pegou 3 pontos, né? Se tem uma reta que pega mais do que um ponto, significa que está se associando a mais do que um elemento. E aí já não é função. Porque na função todo elemento tem que associar a um único. Tá bom, professor, obrigado. E no D não cruzou ninguém. Então tem elemento que não está se associando. Aí é problema também, não pode ser função. Tá bom, muito obrigado. Imagina. Gente, tem mais alguém? Então tá bom, vou levar isso aí como não. Oi. O meu não é dúvida da aula. Eu só queria saber se você disponibilizou essa lousa da última aula que teve, que foi no dia 4 pro Rubão. Porque eu não achei lugar nenhum, nem no AVA, nem no grupo. Eu acho que eu não disponibilizei. É Larissa que tá falando? Isso. Eu acho que eu não disponibilizei, Larissa, mas tem a aula lá no YouTube, tá? E eu acho que eu já apaguei ela. Mas essa daqui eu disponibilizo para você. Tudo bem. Então eu vou lá no YouTube mesmo. Obrigada. Dá uma olhadinha por lá, tá? Mas essa aqui eu vou pedir para ele disponibilizar então, beleza? Beleza, então. Obrigada. Então tá bom. Gente, tem que finalizar aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar no privado também, se for dúvida dessa aula aí, que eu tô tendo que acabar meio corrido. Eu resolvo lá com vocês, tá bom? Lá pelo WhatsApp. Beleza? Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Boa aula do Castilho.